vocês? Galera, é o seguinte, existe para nós o que nós comentamos nas aulas anteriores sobre modelos atômicos. Todo mundo lembra que existem lá aqueles 4 modelos atômicos, que são aqueles mais usuais em provas. Aquele que nós falamos, o modelo de Dalton, que ele descreve que o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Depois nós falamos de um outro cientista conhecido como Thomson, que ele descreve para nós que o átomo apresentava partículas elétricas, no caso os elétrons. Depois veio para nós Rutherford. Rutherford descreve como a diferença que um átomo tem uma região central, chamada de núcleo, e ao redor do núcleo tinha a eletrosfera. Posteriormente veio outro cientista chamado de Bohr. Niels Bohr descreve que o átomo tem um núcleo e órbitas circulares ao redor desse núcleo. Todo mundo lembra disso? Depois disso aí nós comentamos sobre as partículas existentes no átomo. Que existem lá os prótons, os elétrons e os nêutrons, que são as partículas chamadas de partículas fundamentais. É importante que você lembre que a região, ou na região central chamada de núcleo, existem para nós os prótons e os nêutrons. Lembra, galera, que os nêutrons foram descobertos no ano de 1932 por um cientista chamado de James Chadwick. Todo mundo lembra disso aí? É importante, isso aí pode surgir em algum momento em questões, provas, vestibulares, concursos que vocês virão a prestar na vida de vocês. Professor, os elétrons. Os elétrons são partículas de carga de caráter negativo. Ô Eva, o que nós temos para a aula de hoje? Para a aula de hoje, galera, nós iremos falar sobre semelhanças atômicas. Lembra que existem para nós os chamados de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônico. Olha o que nós comentamos aqui para esse primeiro momento. Ó. Os isótopos são átomos que apresentam os mesmos números de prótons e o número de massa obrigatoriamente tem que ser diferente. Professor, peraí, como é? Galera, um detalhe, ó. O número de próton é o número que está aqui na parte de baixo. Então, se o número de próton do elemento é o mesmo, quer dizer que nós estamos tratando dos mesmos elementos químicos ou do mesmo elemento químico. Existem para nós, galera, apenas esses isótopos aqui, que têm nomes distintos. O que nós conhecemos como hidrogênio ou prótio, esse com a massa 2 é chamado, se vocês lembrarem, de deutério. Esse hidrogênio com a massa 3, ele é chamado de trítio. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. O trítio, galera, para nós, é aquele que está presente no Sol. É o hidrogênio que vai apresentar para nós a maior massa. Um detalhe, galera, o que compõe a massa de um elemento químico é o que nós chamamos dos prótons mais os nêutrons. Você concorda que nesse caso, que 1 menos 1, essa diferença dá zero? Se eu somar 1 com mais 0, vai dar um número de massa que é igual a 1. Nesse caso eu tenho 1 menos 1, o número de nêutrons dá 1. O que faz, galera, que a massa do deutério seja maior do que a massa do hidrogênio ou do prótio? É porque ele apresenta um nêutron a mais. Lembrando que os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Para esse elemento químico, se eu pegar 2 menos 1, essa diferença vai ser igual a 2. Como essa diferença vai ser igual a 2, nós teremos, que nesse caso 2 com mais 1, ele vai dar o número de massa igual a 3. O que faz, galera, que esse isótopo do hidrogênio tem uma massa maior. E ele vai ter uma maior quantidade de nêutrons no núcleo atômico. Tudo bem para todos? Importante novamente, galera, esse é o único isótopo que apresenta nomes distintos. Qualquer outro elemento que nós pegarmos na natureza, ele vai apresentar a mesma nomenclatura. O que irá mudar para nós é simplesmente o que nós chamamos do nosso número, nesse caso, tá? O nosso número de massa. Pera, Eva, e onde você está querendo chegar com isso? Galera, vê se faz sentido, ó. Eu tinha deixado aqui também o nome isótopo, vou até escrever novamente. Eu tinha deixado ali isótopo contém destaque. Lembra disso ou não? Então, se você analisar aí novamente, nós tínhamos anotado, nós tínhamos deixado aqui para vocês algo assim, ó. Isótopos. Vê se o cérebro lembra aí. Os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Ou seja, como tem o mesmo número de prótons, esse P está ficando em destaque. Para você lembrar que são aqueles que apresentam o mesmo valor aqui de baixo. Olha outro detalhe, galera, que eu quero que vocês vejam. Ó. Existem 2 isótopos do carbono. Existe o carbono para nós 6, 6. O mais comum é esse, com a massa 12, e o isótopo do carbono com a massa 14. Eles não apresentam nomes distintos. Eles são chamados isótopo do carbono 12. Ele é conhecido como isótopo do carbono 14. É importante que você saiba que o único que vai ter nome diferente são esses 3 aqui. Tudo bem? Olha outro exemplo. Existem para nós 3 isótopos do elemento químico chamado de urânio. O urânio tem um número atômico 92. Ou seja, todo elemento de número atômico 92 corresponde ao elemento químico, ao átomo de urânio.
Só que um detalhe, aí existe para nós urânio 238, urânio 235, utilizado em reatores nucleares, e urânio para nós 239. Então são esses urânios que nós temos. Em provas aparece isótopo do urânio 238, isótopo do urânio 235, isótopo do urânio 239. Lembrando, galera, que ele aparece isótopo e o número da massa dele. Professor, por que não aparece o número de baixo? Porque o número de baixo é sempre igual. Então por isso não vai aparecer esse valor. Tudo bem? Professor, vamos lá, vamos adiante. O que são os isóbaros? Galera, vê se faz sentido. Ó. Nós estamos deixando esse A em destaque. Por que esse A está em destaque? Para você lembrar que os isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa. Lembrando que o número de massa é um número que vai apresentar na parte de cima de um elemento químico. Então eu estou trabalhando lá novamente com uma informação assim, ó, isóbaros. Olha o que nós anotamos, galera. São os átomos que apresentam os mesmos números de massa. Importante, não esqueçam, ó, obrigatoriamente o número de prótons dele tem que ser diferente. Para que ele seja novamente isóbaros, são átomos que apresentam o mesmo número de massa. Repare que o número de prótons dele, eles são diferentes. Então isso é o que é classificado como átomos isóbaros. Tudo bem para todos? Existem também para nós os chamados de isótonos. Crianças, estamos vendo aqui, ó, o N em destaque. Eva, o que são esse N em destaque? Corresponde aos átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Como que descobre o mesmo número de nêutrons, galera? Todo mundo lembra que o número de nêutrons é o número de cima menos o número de baixo? Quando nós pegarmos 39 menos 19, essa diferença para nós é igual a 20. Se eu pegar por acaso, galera, 40 menos 20, essa diferença para nós também não vai ser igual a 20. Repare que esses dois elementos químicos, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Como tem o mesmo número de nêutrons, são átomos por nós chamados de átomos isóbaros. São átomos por nós chamados de isótonos. São aqueles que apresentam o mesmo número de nêutrons. Tudo bem para todos? Bora lá. Ô professor, eu estava fazendo umas questões, aí apareceu uma outra nomenclatura. Apareceu lá uma nomenclatura, Eva, descrito para nós como isoeletrônico. Galera, vê se faz sentido. Ó. Pode ser que você comece a fazer questões e aí apareça lá algo com a nomenclatura de isoeletrônico. Isoeletrônicos, galera, são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Só que um detalhe, ó, além da nomenclatura de átomos, pode ser que também surja a descrição de elétrons, ou o que nós chamamos lá de íons, se você lembrar, né? Então, novamente, existe para nós o que nós chamamos de isoeletrônico. Os isoeletrônicos são aqueles que apresentarão... Bora lá de novo, crianças, vê se faz sentido. Isoeletrônicos, olha o que nós anotamos lá, ó. São átomos ou íons que apresentam os mesmos números de elétrons. Olha isso, galera. Todo mundo lembra o que são os íons? Que são aquelas espécies que apresentavam cargas para nós? Talvez faça sentido. Ó. Eu vou trabalhar aqui com algumas espécies. Imagine que eu pegue por acaso o magnésio, número de massa 24, o número atômico 12. O magnésio tem carga para nós 2+. Peguei o oxigênio, galera, 2-, o número atômico 8. Peguei o neônio, sem carga, número de massa 10. Peguei o sódio, número atômico para nós 11 e a carga 1+. Galera, me ajudem a ver se faz sentido. Ó. Lembra todo mundo, quando nós temos carga positiva, isso corresponde que ele vai estar perdendo elétrons? Lembra que nesse caso ele está perdendo 2, então quer dizer que o número de elétrons dele, se ele perde 2, passaria a ser 10? Lembra quando a carga é negativa? Lembra que nós tínhamos dito, galera, que esses são os ânions? Existem para nós novamente os íons, chamado de cátion e ânion. Todo cátion é o íon positivo, todo ânion é o íon negativo. Todo cátion é aquele que vai ter carga positiva e vai diminuir o número de elétrons. Todo ânion é aquele que tem carga negativa e ele irá aumentar o número de elétrons. Lembra disso todo mundo? Então, para nós, nesse caso, se ele vem a 2, o número de elétrons também passaria a ser 10. Olha esse, galera, importante, ó, não tem carga. Por isso que nós anotamos, são átomos ou íons. Os átomos são aquelas espécies que não têm carga. Se ele não tiver nem ganhando e nem perdendo, lembra que nós tínhamos dito que os pés, eles são iguais? Lembra eu brincando e falando com vocês que o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico? Para essa espécie química que não tem carga, o número de elétrons também vai ser 10, que é o mesmo valor que está aqui.
Esse caso, galera, está aparecendo 1+. Esse 1+ corresponde que ele está perdendo um elétron. Se ele perde um elétron, o número de elétron dele também vai ser igual a 10. Existe um outro isoeletrônico desses que aqui estão, chamado de nitrogênio. O nitrogênio tem um número atômico 7. Para que o número de elétrons, galera, dele seja 10, concorda que ele tem que ganhar 3? Para ele ganhar 3, a carga não deveria ser 3 menos? Existe um outro que é o alumínio. O alumínio para nós tem um número atômico 13. Para que o número de elétrons seja 10, vê se faz sentido para todos. Ele precisaria perder 3. Para que ele esteja perdendo 3, a carga dele só pode ser 3+. Então aqui eu tenho o que nós chamamos de um cátion bivalente, de um ânion bivalente, um cátion monovalente, um ânion trivalente. Aqui nós temos um cátion trivalente. Tudo bem para todos? Galera, enfim, para essa aula de semelhanças atômicas, é isso que eu queria que vocês entendessem. E ao mesmo tempo, esteja estudando em casa, dê uma lida, veja novamente esse vídeo se for o caso, não deixe de fazer exercícios, treine, é importante para a prova de vocês. Tá legal? Para você que está se preparando para qualquer concurso, para qualquer vestibular, é esse tipo de assunto que você tem que perceber. É claro que uma questão ela é sempre bem elaborada, quando ele descreve assim, ó, 3 átomos hipotéticos, X, Y e Z. Sabendo que o X é isótopo do Y, que é isóbaro do Z, então você tem que pegar esses macetes para responder esse tipo de questão. Tá legal? Galera, um grande beijo para vocês. Novamente, estejam estudando aí. A gente se encontra novamente na nossa próxima aula. Um beijão, galera. Tchau, tchau.